Boa noite. Declaro aberta a 99ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra ao secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Não. Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Aristeu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Quem cumprimenta os demais senhores vereadores, senhora vereadora Suelene, boa noite. Funcionários desta casa, público que nos acompanha pela página da Câmara, público aqui presente, seja muito bem-vindo nosso amigo Alceu Barbosa, seja muito bem-vindo na Casa de Leis, Casa do Povo. Eu gostaria de reforçar uma solicitação que eu já passei ao conhecimento do setor responsável. Como eu sempre falo, a gente sabe que as demandas do município, elas são dinâmicas, né? Cada dia acontece alguma coisa diferente e acaba mudando a programação. Isso não acontece só dentro do nosso município, em todos os municípios. Só que eu preciso que seja feito ali a Cachoeira dos Luiz, o mais rápido possível ali, fazer o serviço ali com a Patrol e fazer ali o trecho ali próximo ali do senhor Joaquim Tiburcio, que já é um senhor já uma certa idade, né? E devido à chuva aí desses dias atrás, teve dificuldade de poder estar saindo ali daquele trecho para poder estar se locomovendo até a cidade. Enfim, aquele trecho ali precisa, entre aquele trecho do seu Joaquim Tiburcio, entre a Cachoeira dos Luiz, precisa ser feito ali o mais rápido possível aquele serviço de recuperação de estrada. Queria também reforçar também, a vereadora Suelene já vem reforçando também, sobre aquela ponte que passa ali próximo do seu Herculano. Aquela ponte, ela tá na divisa ou ela está dentro do município de Senador ou ela está na divisa? Ela é a divisa de Porto Segura com Bueno Brandão. Então ela está no meio, né? E hoje alguns produtores de morango, que ali do bairro Cachoeira dos Luiz, Santa Rita, entraram em contato comigo que aquela ponte ali está muito perigosa, daquela ponte a qualquer momento está acontecendo algum acidente ali. Ela está interditada já. Né? Mas andou passando hoje alguns produtores naquele trecho lá, pelas fotos que me mandaram, né? Ela está muito perigosa, né? Nós colocamos um obstáculo para dizer que está impedido. E então eu peço, como está na divisa, poderia fazer uma parceria entre as duas prefeituras para poder estar fazendo a recuperação daquela ponte o mais rápido possível. Isso é um pedido dos moradores ali locais. Queria também solicitar também à prefeitura também a recuperação de estrada e cascalhamento ali no bairro Jardim, próximo ali da família dos Mendes, próximo do Felipe e demais moradores ali. Devido à chuva ali esses dias atrás, deu bastante transtorno ali para os moradores poder sair ali das suas residências até pegar a estrada principal do bairro Malhada, e tanto os compradores de morango poder estar chegando até as residências, as propriedades, para poder estar pegando ali os morangos. Então esse trecho deu bastante problema ali próximo da família dos Mendes. Então peço para a prefeitura jogar um caminhão de bica corrida ou 2 naquele trecho que foi solicitado para a prefeitura. Senhor presidente, por hoje é só. Boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores e vereadora Suelene, Boa noite. os colaboradores da casa, público que nos acompanha, pessoal presente, quem nas redes sociais. Boa noite a todos.
Como já foi dito várias vezes e nunca é demais citar mais uma vez, a função do vereador é fazer as leis, adequar as leis com que o município funcione da melhor maneira possível e fiscalizar o executivo. Dessa forma, o vereador, tendo acesso à população, torna-se uma ponte, um elo, para trazer até o executivo, né, os problemas locais que mais afligem cada bairro, cada região. Isso é um fato. Assim sendo, eu tenho andado relativamente bem pelo município, vários bairros aí, conversando com o pessoal e acompanhando a realidade de cada local. E como eu, toda a vida, fui uma pessoa de fácil acesso, as pessoas têm como chegar até mim e conversar e ter liberdade de falar o que pensa, então a gente tem presenciado muitas reclamações. E em outra oportunidade aqui mesmo no plenário, eu fiz a pergunta e vou repetir. Será que as pessoas, a população, está cobrando mais do que normalmente cobrava há tempos atrás? Ou seja, a população está exigindo um cuidado melhor para com meus trabalhos realizados no município, ou o município deixa a desejar, está faltando com os trabalhos para com a população? Né? A resposta eu não tenho, mas a pergunta está aí. Né? A realidade, a constatação do fato, o pessoal está reclamando mais. E dentre muitas reclamações, o pessoal que citou várias vezes, inclusive semana passada eu ia falar sobre o assunto, mas como tinha começado, a ponte aqui na rua Túlio Putini. Né? Todos nós sabemos que já faz um bom tempo que teve o rompimento, né, dessa ponte, e já há um tempo bom que tem o material e a máquina posicionada para fazer essa reforma, né, essa manutenção dessa ponte. Já teve até o ocorrido de cair um carro ali, né, graças a Deus não teve problemas de machucar, nada. Mas a gente fica, né, digamos assim, perplexo e vê o tempo, né, que está ali para ser feito. Todas as pessoas que trabalham e necessitam de caminhões e máquinas, pessoas particulares, adquirem caminhões e máquinas e põem para trabalhar. Caminhões e máquinas trabalhando dão lucro para o proprietário, parados dão prejuízo. Isso é um fato. Como a prefeitura não tem que ter lucro, ela tem que produzir serviços à população, máquinas e caminhões parados é um prejuízo à população, prejuízo à qualidade de vida da população, serviços que poderiam ser prestados, melhoria de vida que não foram feitos, porque as máquinas e caminhões estão parados. E a máquina está parada há um bom tempo ali, o material e a obra não é feita. E o pessoal reclama, vem até mim e pergunta, né, o que está acontecendo, por que acontece isso. Temos também outro ponto bem, digamos assim, estridente, na ponte do Esmeril, ali perto de João da Ponte. Né, essa ponte já vem sofrendo danos a vários eventos, né, chuvosos, aí, cada vez está piorando, nada é feito. Talvez o próximo evento, se vier uma chuva torrencial, aí, ela vai embora. Então, não sei se está esperando acabar como diz, ficar totalmente interditada para poder fazer alguma coisa. Temos também a estrada Luiz Lodi, que vai para Munhoz, vários trechos danificados, e inclusive aí, e principalmente aquele trecho próximo à residência do finados aí, querido Zico Vieira, que praticamente, né, já não existe mais o asfalto, e existe, né, um depósito de pedras de longa data que já criou mato por cima e não é feito, né, a utilização desse material. A estrada Campo Místico, que vai para Socorro, né, está esburacada, né, inclusive no final da administração de 2016, um cidadão falou para várias pessoas que o prefeito da Nina Manso não conseguiu cuidar da estrada de Socorro. E foi falado e ficou isso. Curioso que hoje, um parente próximo dessa pessoa é responsável por estradas, e a estrada Campo Místico, a estrada de Socorro, está muito pior do que naquela época. Isso é um fato. Mato, bueiros entupidos, canaleta, buracos. E foi feito um trabalho recente de tapa-buraco aqui na saída, né, no começo da nossa estrada aqui. A primeira chuva já levou a maior parte desse material embora. Não estou aqui questionando a competência do senhor prefeito, a competência do engenheiro, do departamento de obras, nem dos operadores, nem dos funcionários. Mas foi gasto material e tempo, né, de mão de obra, e foi perdido.
E agora está sendo novamente feita a recuperação, tampando os buracos. Porém, colocado material insuficiente. Ou seja, os buracos estão lá, coloca-se o material, mas continua o buraco menos profundo, mas não está nivelando com a estrada. E isso é fato, está ali para ver, né, usando aquele saco, parabenizar o trabalho deles. Já fiz esse trabalho também, de tapa-buraco emergencial, com esse material que vem sacado, um material caro, mas é para emergência, assim, de buracos pequenos. Buracos, quando são grandes, fica inviável, porque são, né, a quantidade de massa é muito grande e são caros, não é apropriado para isso, é pequenos buracos, né, pequenos concertos. Aí, né, entre tudo e outros mais, muita gente vai lá, mas o vereador Danilo está muito exigente, está muito crítico, está muito saliente. Cada um vai pensar da sua forma. Eu quero deixar registrado aqui que eu tenho muitos amigos que utilizam essa estrada, principalmente todos esses pontos que eu citei, mas principalmente a estrada Campo Místico. Né? Pessoas que residem no bairro Machado, Cafundó, Malacacheta, Ponte Alta, Cachoeiro dos Félix, entre outros tantos bairros que utilizam ali. E fui, né, abordado várias vezes, e uma delas fui alertado de que eu, como vereador, se eu não tiver atenção para com a estrada que eu utilizo, eu vou fiscalizar qual estrada. Aí eu pergunto, essas pessoas que falaram isso para mim, elas estão erradas? Eu, como vereador, estou errado de cobrar aqui, citar esses pontos? Eu estou sendo, né, muito incisivo, muito crítico? Né? Cada um vai pensar e dar a sua resposta para consigo mesmo. Agora, o que eu não posso é quando as pessoas chegam até mim e pedem um auxílio. Danilo, me ajuda em tal lugar, a ponte está caindo, a estrada está ruim. Eu venho aqui e falo. Se eu falar para ele que não vou ajudá-lo, que eu não vou tomar as medidas para, né, pelo menos mencionar, fazer indicação, para que isso seja feito, eu estou sendo omisso na minha função. Se eu falo que vou fazer e não faço, estou sendo mais ainda. Ou seja, eu estou apenas aqui reclamando o que foi reclamado a mim. Então, fica aí mais uma vez a pergunta que cada um de vocês vai responder. A população como um todo, né, as pessoas hoje como um todo, elas estão reclamando mais do que reclamavam, né, em tempos passados, ou o serviço público está mais deficiente, menos produtivo do que há tempos atrás? Porque uma desses dois pontos está acontecendo, para que as reclamações sejam tão abundantes, tão fervorosas, tão frequentes como estamos vendo aí. Isso também é um fato. Então, estamos aqui, né, eu parabenizo todos os vereadores aqui pelo trabalho intenso feito aí. Esses anos aí, o vereador Suelene, o vereador Aristeu, entre tantos outros aqui, inúmeras indicações de morro, de ponte, tudo que estava, né, com problemas seríssimos. Então, com certeza, o executivo não vai poder falar que não sabia que tinha esse problema nesses locais. Então, o trabalho nosso está sendo feito, a Câmara está ajudando a administração dentro da lei, dentro da legalidade, fazendo de tudo para ajudar que funcione da melhor maneira possível. Isso também é um fato, né, sem obstáculos, sem nada, o executivo não pode reclamar. A parceria é muito bem feita, o trabalho de todos os vereadores inspira os meus respeitos, a minha admiração. Estou muito feliz de fazer parte, né, dessa legislação com vocês, legislatura com vocês. E vamos fazer melhor ainda. O que depender da gente, vamos ajudar, vamos trabalhar para que a população nossa tenha esses pedidos, essas reclamações atendidas, né, que são mais que justas. Então, muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Nada mais havendo a tratar na primeira parte da reunião, passemos agora à segunda parte, para apreciação das proposituras constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 015/2023. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito especial, indicando como fonte de recursos o excesso de arrecadação, no valor de R$ 320.682. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 015/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 015/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 015/2023.
Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 015/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 014/2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro Reginato. O projeto de lei tem como objetivo criar o programa de incentivo ao esporte, promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização, inclusão social e valorização, a acessibilidade ao esporte. Projeto de lei número 014/2023. Cria o programa de incentivo ao esporte e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, o programa de incentivo ao esporte, vinculado à Secretaria Municipal, indicada pelo Executivo Municipal. Artigo 2º. São objetivos do programa de incentivo ao esporte promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valorizando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e multidisciplinaridade das ações esportivas mencionadas. Artigo 3º. Fica instituído em Bueno Brandão o Bueno Brandão Esporte Clube como marca oficial das equipes esportivas ou atletas individuais a atuarem em representação do município em competições locais, estaduais ou nacionais. Artigo 4º. A promoção e o incentivo do desenvolvimento do esporte educacional, do esporte como lazer e do esporte como promoção à saúde se darão por meio de 1. Criação de programas ou apoio, projetos e eventos esportivos nas diferentes modalidades, incluindo modalidades não populares e esportes radicais e de aventura, de natureza, esporte adaptado e tradicional, bem como programas de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos, pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais. 2. Financiamento de projetos de criação de escolinhas esportivas e centros de treinamentos esportivos. 3. Intermediação e estabelecimento de programas esportivos e de lazer com comunidades, instituições de ensino públicas e particulares, junto às ligas esportivas, desportivas e federações, com o intuito de abranger várias classes sociais, favorecendo o acesso e permanência do cidadão escolar e não escolar em espaços que oportunizem práticas sistematizadas e ou não sistematizadas, como elemento de convivência positiva. 4. Permissão ou autorização do uso de equipamentos, serviços e materiais de consumo públicos e ou privados, adquiridos e ou contratados pelo nosso município, destinado ao esporte. 5. Permissão ou autorização do uso do equipamento do município para manutenção de campos de futebol. 5, agora é o 6. Apoio a iniciativas que tenham como objetivos a especialização nas áreas de conhecimentos aplicados ao esporte, de árbitros, técnicos, profissionais da área da educação física e outros profissionais de áreas afins. 7. Promover condições para construir, reformar, implantar, ampliar, adaptar e modernizar a infraestrutura esportiva pública existente no município, dentre as escolas, ginásios, quadras esportivas, campos de futebol, praças e outros agrupamentos esportivos, além de parques e jardins, garantindo a articulação entre as
entidades privadas e as 3 esferas do governo. 8º, apoio ou realização de capacitação e troca de conhecimento, como treinamentos, cursos, palestras, salas de conversas e workshops virtuais sobre temas relacionados ao esporte, aperfeiçoamento profissional e técnico, gestão de carreira, dentre outros. 9, viabilização de estudo técnico para a contratação de servidores capacitados vinculados à Secretaria Municipal do Desporto e Lazer, para melhor atender a população interessada na realização de esportes. Parágrafo 1º. Para a permissão ou autorização do uso de equipamentos previstos nos incisos 4º e 5, os requerentes deverão efetuar suas solicitações com antecedência, devendo constar na solicitação o local do uso, as datas e o responsável pelo uso. Parágrafo 2º. A retirada e devolução dos equipamentos cedidos são de responsabilidade dos beneficiários, bem como todos os gastos decorrentes de seu transporte. Parágrafo 3º. Para se caracterizar como capacitação e troca de conhecimento, descrito no inciso 8º deste artigo, é necessário que o projeto tenha como público-alvo trabalhadores das áreas desportivas que almejam a profissionalização ou conhecimento de novas técnicas. Artigo 5º. Para obtenção de financiamento de projetos, o Poder Executivo Municipal poderá realizar parcerias com organizações governamentais e não governamentais, bem como a iniciativa privada. Artigo 6º. Os recursos provenientes de parceria, nos termos do artigo anterior, poderão ser destinados para os projetos particulares, desde que atendam os seguintes itens. 1. Interesse público e desportivo. 2. Atendimento à legislação vigente. 3. Qualidade do projeto apresentado e capacidade do proponente para a realização do projeto. 4. Comprovar que desenvolve atividades ou projetos sociais, sem fins lucrativos. 5. Apresentar o número de participantes matriculados nas atividades ou projeto. 6. Compatibilidade dos custos apresentados com a realidade financeira do município. Parágrafo 1º. Deverá haver uma contrapartida social, onde os interessados deverão oferecer o espaço para a população carente e participar e ou desenvolver atividades esportivas, devendo ser apresentado proposta de atividade ou projetos sociais a serem desenvolvidos junto ao município. Parágrafo 2º. A análise dos requisitos deverá ser feita pela secretaria indicada pelo Executivo Municipal. Artigo 7º. Os responsáveis pelo projeto deverão comprovar junto à secretaria competente a respectiva aplicação dos recursos repassados em até 60 dias após o recebimento do benefício ou conforme estabelecido no cronograma financeiro apresentado anteriormente à concessão dos recursos. Parágrafo 1º. As prestações de contas serão efetuadas através de formulário próprio estabelecido pela secretaria competente. Parágrafo 2º. Além das sanções penais cabíveis, a não comprovação da aplicação dos recursos nos prazos estipulados implicará na exclusão dos responsáveis pelo projeto de qualquer apoio pelo município, por um período de até 3 anos, após processo administrativo próprio, sendo assegurado ampla defesa. Artigo 8º. A presente lei será regulamentada por ato próprio do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 9º. As despesas com a realização do programa de incentivo ao esporte correrão por conta da dotação orçamentária próprias. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 29 de março de 2023. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª legislatura. Justificativa. O presente projeto tem como objetivo a criação do programa de incentivo ao esporte no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais. O programa visa incentivar e apoiar a prática esportiva, já que o esporte é ferramenta que auxilia na saúde, no desenvolvimento educacional e social, visando a melhoria na qualidade de vida de pessoas de todas as idades que a elas se aderem. O esporte
fora de dúvida, é um fator relevante na formação do cidadão. Não é, por óbvio, a solução de todas as mazelas sociais e pessoais, mas é notoriamente reconhecida sua fundamental importância no processo de formação da personalidade da criança e do jovem cidadão. O esporte, além de valor disciplinar, representada pela regra do jogo, pela presença do árbitro, pela direção do técnico, transmite a seus apreciadores a importância da manutenção da boa saúde, do trabalho em grupo, da solidariedade entre integrantes de uma equipe, de esforço coletivo na perseguição de um objetivo comum. O projeto, ora submetido à análise dos nobres parlamentares, garantirá, por certo, a democratização do acesso à prática esportiva como instrumento educacional, por meio de implantação da manutenção e do desenvolvimento de ações de esporte educacional. O esporte possibilita a inserção social, a melhoria da qualidade de vida e a formação da cidadania, considerando suas dimensões culturais e educacionais. De forma especial, o projeto presente proporcionará à população portadora de deficiência o acesso e permanência na prática de atividades físicas, esportivas e de lazer, contribuindo para seu processo de educação, reabilitação, manutenção da saúde, equiparação das oportunidades, atuando, assim, como elemento facilitador de sua inclusão social e integração na comunidade. O acesso ao esporte é um direito de todos. A presente iniciativa, certamente, permitirá que tal direito seja efetivado em seus mais fundamentais aspectos. Não menos importantes, devemos citar a recente decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na ação direta de inconstitucionalidade, número 1.00020.536607, 3/000, com marca de Santa Luzia, Minas Gerais. Vejamos. Emenda. Ação direta de inconstitucionalidade, lei de número 4.147/2019, município de Santa Luzia, norma que instituiu o programa de apoio às pessoas com doenças raras e os seus familiares, projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal de Santa Luzia. Só para resumir, não padece de vício de iniciativa e não viola o princípio da separação dos poderes, a lei de caráter geral que apenas estabelece diretrizes para o implemento do programa assistencial, relegando ao Poder Executivo o planejamento, regulamentação e a concretização das iniciativas pedido inicial julgado improcedente, no caso aqui da emenda. Portanto, podemos afirmar que o presente projeto de lei de autoria legislativa não padece de vícios. Assim, submeto o presente projeto de lei contando com o imprescindível apoio dos meus pares para a sua aprovação. Assinado, vereador Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 014/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Gostaria de parabenizar o vereador Leandro pela iniciativa. O projeto que fala sobre algo muito importante, que é o esporte. E a justificativa aqui foi muito feliz, que todos nós sabemos, dizendo que o esporte é um incentivo, é uma aprimoração da saúde, permite a socialização, amplia a socialização das crianças, dos atletas. Mas, principalmente, o esporte ele traz a maturidade social às pessoas. Porque o esporte, desenvolvido com sabedoria, ele ensina o atleta a saborear, a apreciar a vitória com humildade, com respeito. E ensina a aprender com as derrotas, que é um incentivo, uma renovação, para que a gente sempre busque melhorar. Melhorar sempre, na vida, no esporte, nas ações. Então, é muito importante. E o que nós assistimos hoje, o que nós constatamos, é que, com a evolução dos tempos e a informatização, as nossas crianças, os nossos jovens,
não dedica o tempo devidamente, digamos assim, seria oportuno, ou o mínimo, no esporte, nas atividades esportivas. Haja visto que há um pouco tempo atrás, né, eu e o vereador Joaquim, que somos os mais novos aqui da casa, a gente corria o dia todo, jogava futebol, andava a cavalo, subia em árvore. Ou seja, eram práticas esportivas, atletismo, salto em altura, salto no rio, né, no córrego, caía dentro d'água. E todos os tipos de brincadeiras saudáveis. E todo mundo hoje está bem com saúde. E hoje a gente não constata mais isso. Os nossos jovens e as nossas crianças tendo um mínimo de atividade, né, nos parques, nas praças. E o esporte tem que ser levado, e esse projeto é mais um incentivo para mostrar a toda a nossa população, a nossa sociedade, que é importantíssimo promover o desenvolvimento social, o desenvolvimento esportivo nas nossas crianças. Isso vai fazer muita falta. Ou seja, a acessibilidade aos meios eletrônicos, celular, computador, é de grande importância. Hoje tudo depende disso, né, internet, etc. Só que como tem um ditado muito sábio que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, podemos também aplicar nesse caso. Ou seja, o uso demasiado de aparelhos eletrônicos também não vai ser tão saudável assim para a formação dos nossos jovens aí. Então seria oportuno os pais e dosar, né, tanto tempo utilizando os aparelhos eletrônicos, celular e computador, etc., e também ter parte desse tempo em atividades esportivas, né, em brincadeiras, que são muito saudáveis, que estimula a saúde, promove a socialização, mas principalmente traz essa maturidade, né, social que tanto está faltando na nossa sociedade, que é o respeito, é saber ganhar e saber perder. Então, muito apropriado esse projeto, parabéns ao vereador, e que sou favorável, e acho que tem tudo para ser, para melhorar o nosso esporte, esse projeto. Muito obrigado pelo espaço. Com a palavra o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares. Boa noite aos senhores que estão acompanhando aqui no plenário da Câmara, aos senhores que estão nos assistindo pelas redes sociais, meu boa noite, aos funcionários da casa, meu boa noite. E, vereador Leandro, eu faço das minhas a palavra do vereador Danilo, e obrigado, vereador Danilo, pelos mais novos. Mas ainda atuo um pouquinho no esporte, enquanto há tempo. Vereador Leandro, eu já tinha lido o projeto, eu já tinha comentado com Vossa Excelência que tinha o meu apoio quando da apresentação, dia 29 de março, foi protocolado. E aqui nós temos aqui no Legislativo, todos apoiam o esporte, o vereador Marcos joga, o vereador Hugo, parabéns pela realização de todo, está junto lá no esporte todos os dias aqui da nossa cidade. E nós que praticamos, o vereador Cláudio já não está podendo jogar mais porque está com o joelho ruim. Né? E aqueles que não jogam futebol, mas torcem, é a mesma coisa. O meu agradecimento aqui ao vereador Leandro pela sensibilidade. E quando a gente, lendo aqui o projeto, ele foi amplo em todos os seus sentidos, não tem idade e ainda colocou as pessoas com necessidades especiais. Parabéns, né, por ter lembrado dessa classe que tem surgido no nosso município, né, que precisa também do esporte, e todos, o vereador Danilo aqui falou agora há pouco aqui. Se nós deixássemos um pouquinho o celular, o computador de lado e praticássemos mais esporte, menos remédio seria consumido. Isso é com certeza. Eu posso falar por categoria, por conhecimento próprio. Né? O esporte, além de você fazer amigo, ele faz bem para a saúde, faz bem para a alma, não é só para o corpo, não. Você aprende com o esporte a ficar mais sociável. Né? Então, agradecer mais aqui, vereador Leandro, é jogar a palavra fora. Tá? Tem meu apoio, tem meu voto favorável, e tudo que for atinente e vier pelo esporte, tem meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos os vereadores, boa noite Boa noite, aos servidores vereador. dessa casa,
a todos aqui presentes e a todos que estão em redes sociais nos ouvindo. Também dou os parabéns ao vereador Leandro. É muito importante, né? Esporte, muito importante mesmo, né? E todos sabem que eu sou uma pessoa que eu apoio todos os tipos de esporte em Bueno Brandão. Consigo acompanhar alguns, né? Então, aqui, de suma importância, né, no artigo 6º, né, no parágrafo 1º, quando disse atividades ou projetos sociais. Né? Sou uma pessoa assim, que sempre luto por projetos sociais e sempre cobro muito. Né? Estão todos aqui presentes, sabem que realmente sempre falo muito em projetos sociais desenvolvidos para as crianças, nossos adolescentes, idosos e os adultos. Então, parabenizo mais uma vez, né, esse grande projeto. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos os presentes, cujos vereadores cumprimento em nome do senhor presidente, senhor Cláudio, público presente, quem nos acompanha de casa pela transmissão da nossa Câmara Municipal, quem vai nos acompanhar pela gravação da mesma, colaboradores da casa. Eu vou iniciar aqui agradecendo o vereador Leandro pela feitura do projeto, pela apresentação do projeto. É claro que nós vamos aqui vincular qualidade ao esporte local. Vamos valorizar as pessoas que buscam a prática esportiva e assim por diante. Mas eu aqui quero fazer um adendo, até por isso que eu procurei aqui a tribuna. Eu não poderia deixar de passar um momento sem fazer aqui também, talvez, jogar algumas coisas para fora que a gente vem, infelizmente, alimentando ao longo desses 2 anos e pouco aqui nesta casa. E eu vou ser taxativo e eu peço a gentileza de vocês que entendam as minhas palavras, porque eu quero ser respeitoso a todos, mas eu quero que vocês compreendam também o que eu passei lá atrás, com atitude dentro desta casa. Quando a gente assume, em 1º de janeiro, o nosso mandato, são algumas palavras faladas, principalmente o respeito aos princípios constitucionais, e nós, vereadores, a população nos escolheu para representá-la da melhor forma possível, nós temos que responder assim, eu prometo. Todos nós passamos por essa sabatina, no momento que nós assumimos o cargo. E por que assim eu prometo? Porque nós temos a obrigação de cumprir os termos da legislação, seja ela federal, estadual ou municipal. E um dos princípios que eu tenho certeza que é dos mais importantes, é a impessoalidade. Um amigo meu fala que, um amigo dele, um terceiro, que quando ele foi prefeito da cidade de Indaiatuba, ele falou assim: eu não tenho amigo. Quando eu assumo a prefeitura, eu não tenho amigo. Aí eu completo a frase: quando assume-se um cargo público, não tem amigo e não tem inimigo. Mas o que tem a ver essa minha fala com o projeto esportivo aqui apresentado e aqui discutido no momento? Talvez nós aqui, componentes e a população mais nova no geral, tenha passado pelo período mais difícil da vida, que foi a pandemia. As pessoas mais velhas já enfrentaram outras dificuldades endêmicas e o pessoal conta que teve que deslocar-se até Socorro, por exemplo, para fazer vacinação, que na época não abrangia Minas Gerais. Eu não vivi isso, mas ouço com respeito e bato palma para quem conseguiu sobreviver àquela endemia muito tão profunda, tal ou maior que nós vivemos no início de 2020 até o final de 2021, início de 2022. Mais ou menos 20 meses sem a liberdade que tanto nos consagra. E durante a pandemia, nós passamos, inclusive, eu era um dos componentes do Clube Montesino, que é o único espaço de lazer devidamente
instalado, está certo que é uma sociedade civil, mas abriga também a ordem social, inclusive está lá sendo realizado campeonato pela própria Prefeitura Municipal no espaço do Montezino. Naquela oportunidade, inclusive, como vereador, eu tinha a obrigação de tentar trazer um mínimo de decência e de liberdade com cuidado sanitário à população. E aqui, naquela oportunidade, apresentei o projeto de lei para reconhecermos a atividade física e o exercício físico como essencial. E o porquê que isso vem me remoendo desde então? Porque na oportunidade me foi negada à nossa sociedade boenobrandense, dizendo que não era de relevante interesse público. Esse é o principal fator que se encontra no relatório das comissões internas e permanentes desta casa. Desde então eu fico com isso guardado, desde então. E eu não podia, mais uma vez falando aqui, deixar passar essa situação batida. Porque hoje o discurso vai totalmente ao contrário do que foi falado a um projeto de minha iniciativa lá no início desta legislatura. E no momento que a gente mais precisava, pelo menos valorizar o esporte. O projeto, naquela oportunidade, jamais feria a estrutura executiva. Que aqui, muito bem colacionado pelo senhor vereador Leandro e pelo assessor Gustavo, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, a lei de iniciativa do Poder Legislativo, que, embora crie a despesa à administração pública, não trata da sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem tampouco do regime jurídico dos servidores públicos. Ademais, o projeto que eu apresentei lá atrás nem criava despesa. Nem isso. Ademais, abrindo aspas também em outra frase, na própria justificativa, o esporte, fora de dúvida, é um fator relevante na formação do cidadão. Então, senhores, senhora, colegas, companheiros legislativos, eu reapresentei o projeto de lei. Eu tive a paciência e engoli seco por esses meses, até que eu tivesse a oportunidade. Porque um ano atrás, ou talvez um pouco mais, eu havia entregado ao Executivo Municipal um projeto sobre o auxílio a atletas amadores do município. A vereadora Suelene também andou no mesmo sentido. Agora, o senhor vereador Leandro também caminha no mesmo sentido. Nós estamos com o projeto de lei 21 na pauta, porque a próxima matéria a ser apreciada aqui, também no mesmo sentido. Então, peço a vossas excelências que lá atrás houve sim, infelizmente, uma questão de não compatibilização ao princípio da impessoalidade. Eu sei disso, nós sabemos disso, mas não é tarde para nós corrigirmos isso. O projeto está reapresentado numa outra sessão legislativa. E aqui, mais uma vez, seja qual outro vereador fosse, no bom sentido da palavra qual outro vereador. Estou só me referindo à questão de posicionamento, não à questão fora do bom sentido da palavra. Eu também votaria a favor deste projeto de lei, e assim como também vou votar a favor da criação do auxílio atleta. Então, eu sempre conduzi a minha vida pública, a qual já se vão 15 anos, porque fui fiscal municipal por 4 anos, baseado nos princípios constitucionais, e dentre deles a impessoalidade. E aqui exerço mais uma vez essa minha obrigação legislativa perante a população boenobrandense, principalmente aqueles que gostam da área esportiva. Obrigado a todos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 014/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 014/2023. Como votam
Os vereadores Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Com prazer e com satisfação, sim, senhor presidente. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 014/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 021/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto tem por objetivo criar o programa Auxílio Atleta para conceder a atletas amadores do município ajuda em dinheiro para custear despesas em competições fora do município. Projeto de lei número 021/2023. Dispõe sobre a criação do programa Auxílio Atleta no município de Bueno Brandão e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado no município de Bueno Brandão o programa Auxílio Atleta, que tem como objetivo promover e consolidar o esporte como direito social, guiado pelos princípios da democratização e inclusão social, valorizando a acessibilidade, a descentralização e a multidisciplinaridade das ações esportivas. Parágrafo 1º. O programa Auxílio Atleta visa incentivar, valorizar e beneficiar os atletas amadores e as equipes amadoras do município de Bueno Brandão, sempre que possível, em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais. Parágrafo 2º. Compete ao programa Auxílio Atleta conceder aos atletas amadores do município de Bueno Brandão uma ajuda em dinheiro para custear despesas em competições fora do município, tais como inscrições em eventos e ou viagens para deslocamento. Artigo 2º. A disponibilização do benefício do programa Auxílio Atleta ocorrerá conforme a programação financeira e orçamentária prevista pela Secretaria Municipal de Desporto e Lazer em cada exercício, sendo concedido sempre que possível, sem comprometer as metas fiscais do município. Artigo 3º. O auxílio previsto nesta lei destina-se ao custeio parcial das despesas havidas pelo atleta amador ou da equipe amadora do município na viabilização de sua participação em eventos esportivos, podendo ser utilizado para custear o valor da taxa de inscrição e ou despesas com locomoção até o limite de 250 km, sendo vedada a sua utilização para pagamentos de filiação. Artigo 4º. O pedido de concessão do auxílio financeiro deverá ser apresentado através do requerimento específico estabelecido em decreto regulamentar a ser editado pelo Executivo e disponibilizado no site oficial do município, que deverá ser protocolizado junto à Secretaria Municipal de Desportos e Lazer, acompanhado dos documentos comprobatórios com antecedência mínima de 15 dias e máxima de 90 dias anteriores à competição esportiva pretendida. Parágrafo único. A concessão do auxílio disposto na presente lei não gera qualquer vínculo contratual ou trabalhista entre os atletas beneficiados e o município de Bueno Brandão. Artigo 5º. São modalidades que compõem o programa Auxílio Atleta. A. Individual, concedida ao atleta amador, de destaque na modalidade da qual representa, dando preferência àquele que integrar a seleção bueno-brandense. B. Coletiva, concedida à seleção do município de Bueno Brandão na modalidade esportiva da qual representa. Artigo 6º. Para pleitear o auxílio financeiro de que trata a presente lei, os interessados deverão cumulativamente atender aos seguintes requisitos. 1. Ter no mínimo 8 anos de idade, sem limite de idade máxima. 2. Ter a participação autorizada por seu representante legal, tratando-se de atleta menor de idade. 3. Comprovar a residência mínima de 12 meses no município de Bueno Brandão. 4.
estar cadastrado no programa Auxílio Atleta, na Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, na respectiva modalidade de atuação. 5. Estar mantendo rotina de treinamento na modalidade pretendida ao menos no período de 6 meses consecutivos. 6. Não receber salário de entidade de prática desportiva. 7. Tratando-se de atleta em idade escolar, deverá estar matriculado em instituição regular de ensino, mantendo bom rendimento escolar e ótima conduta de disciplina, comprovados através de declaração firmada pela direção da escola. 8. Comprometer-se a representar o município de Bueno Brandão em sua modalidade e categoria, em competições oficiais e eventos promovidos por entidades privadas, a título de contrapartida social, a fim de fomentar a prática desportiva e inspirar outros atletas e equipes amadoras. 9. Não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por tribunais de justiça desportiva, liga, federação ou confederação das modalidades correspondentes. 10. Ceder os direitos da imagem ao município de Bueno Brandão. Parágrafo 1º. Tratando-se de equipes esportivas amadoras interessadas em pleitear o auxílio financeiro, os atletas que a compõem deverão atender individualmente os requisitos contidos nesse artigo, devendo o requerimento ser assinado por seu treinador ou técnico, que, automaticamente, assume o compromisso de utilizá-lo em benefício coletivo e dar cumprimento às disposições desta lei. Parágrafo 2º. Tratando-se de atleta menor de idade que pleiteie o auxílio em modalidade esportiva individual, o benefício deverá ser requerido por seu representante legal, que instruirá o requerimento com o comprovante dessa condição e cópia de seus documentos pessoais, firmando ainda a autorização de participação do atleta na referida competição. Tudo na forma a ser estabelecido pelo decreto regulamentar a ser editado pelo Executivo. Parágrafo 3º. Caso o atleta menor de idade integre uma equipe amadora, o requerimento do auxílio será realizado por treinador ou técnico daquela equipe, sendo deferido de forma coletiva, devendo ainda ser apresentada a autorização de participação do atleta assinada por seu representante legal, tudo na forma do decreto regulamentar a ser editado pelo Executivo. Artigo 7º. O requerimento previsto no artigo 4º desta lei deverá ser protocolizado acompanhando, no mínimo, da seguinte documentação. 1. Cópia dos documentos de identidade, CPF, RG ou CNH. 2. Autorização por escrito dos pais ou representante legal, além da cópia de seus documentos pessoais, tratando-se de atletas menores de idade. 3. Cópia de um comprovante de residência do município, emitido há mais de 1 ano, em nome do atleta, de seu cônjuge, companheiro ou de seu representante legal. 4. Declaração firmada pela direção da instituição de ensino, informando que o atleta encontra-se regularmente matriculado e possui bom rendimento escolar e ótima conduta disciplinar, em caso de atleta em idade escolar. 5. Dados da conta bancária para o depósito do auxílio em nome do atleta ou de seu representante legal, quando menor de idade. Parágrafo único. Além da apresentação de tais documentos, o beneficiário deverá ainda cumprir cumulativamente os requisitos elencados no artigo 6º da presente lei. Artigo 8º. O atleta ou a equipe que não cumprir os requisitos dispostos no artigo 6º ou deixar de apresentar a documentação prevista no artigo 7º, ou ainda apresentá-los fora do prazo estipulado no artigo 4º, todos desta lei terá a sua solicitação de auxílio financeiro indeferida pela comissão de seleção instituída pela Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, podendo, contudo, voltar a pleitear o auxílio financeiro para outro evento que pretenda participar. Parágrafo único. O atleta ou equipe que, ao requerer o benefício disposto na presente lei, firmar qualquer declaração falsa, ficará impedido de pleitear novamente tal benefício, estando ainda sujeito a responder de forma administrativa ou criminal por seus atos. Artigo 9º. A Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
designará uma comissão especial de seleção de atletas amadores e equipes amadoras a serem beneficiados pela presente lei, que deverá ser composta por 3 servidores municipais, a serem nomeados por portaria do chefe do Executivo. Artigo 10º. A seleção dos beneficiários respeitará, tanto quanto possível, a representatividade dos gêneros na competição esportiva pretendida, permanecendo o empate entre os interessados da concessão do benefício e, sendo inviável a concessão de todos os interessados, será dada preferência em beneficiar o atleta que ainda não tenha recebido o auxílio atleta, priorizando-se por manter um sistema de rotatividade no município, de forma a se obter uma seleção que seja justa e democrática para todos os atletas envolvidos. Parágrafo único. Do indeferimento do pedido do benefício pela comissão, caberá recurso fundamentado, direcionado para o secretário municipal de Desporto e Lazer, que deverá manifestar-se no prazo de 5 dias. Artigo 11. Ocorrendo caso fortuito ou motivo de força maior que impeça a participação dos beneficiários do auxílio financeiro previsto nessa lei na competição pleiteada, o auxílio deverá ser devolvido no prazo de 7 dias aos cofres municipais, podendo, contudo, ser novamente pleiteado em data futura para outra competição. Parágrafo único. Para fins dos expostos no caput do artigo 11, são considerados casos fortuitos ou motivo de força maior. 1. Doença ou lesão do atleta amador, mediante a apresentação do atestado médico. 2. Cancelamento ou mudança na data da competição que inviabilize a participação do beneficiário pelo auxílio financeiro, a ser comprovada mediante a apresentação do comunicado oficial do promotor ou responsável pela competição. 3. Grave enfermidade ou falecimento de parentes em até o 2º grau, mediante a apresentação do atestado de óbito e comprovante de parentesco. Artigo 12. Em caso de remanejamento da data do evento esportivo que não impeça a participação dos beneficiários pelo auxílio, esses deverão apresentar à Secretaria Municipal de Desporto e Lazer a documentação comprobatória da nova data, a partir da qual se contará o prazo previsto no artigo 13 para a comprovação da participação no evento. Artigo 13. Os atletas amadores e as equipes amadoras beneficiadas com o auxílio financeiro tratado nesta lei se comprometem a 1. Citar e divulgar o nome do município de Bueno Brandão como apoiador do atleta e em todos os meios de comunicação que lhe forem disponibilizados, antes, durante e depois da competição, neste último caso, quando a competição for especificamente citada. 2. Ceder automaticamente os direitos de imagem e som de sua participação na competição em que foi beneficiado para que o município de Bueno Brandão, através de sua Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, para que esta promova e divulgue a ação de apoio executada. 3. Em até 7 dias contados da realização do evento esportivo, entregar à sede da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer a prestação de contas da utilização do benefício, acompanhado das seguintes documentações comprobatórias. A. Súmula ou documento oficial da competição, constando o respectivo nome do atleta ou equipe participante da competição. B. Documento impresso de postagens em redes sociais referente à competição ou evento. C. Regulamento da competição. D. Documento que comprove a colocação na competição. Foto da medalha, cópia do certificado, cópia do documento oficial da competição. E. Fotos do competidor durante a competição. Artigo 14. O atleta amador ou equipe amadora que não prestar contas do recebimento do benefício do programa Auxílio Atleta ficará impedido de pleitear ou receber outro auxílio financeiro até que seja sanada a irregularidade, devendo ainda promover a restituição integral do valor recebido, com correções financeiras cotadas do dia imediatamente subsequente ao término do período estabelecido, sem prejuízo de outras eventuais sanções e providências por parte da administração municipal.
Artigo 5º. Em caso de desistência ou de não participação na competição do atleta amador ou da equipe amadora que não se configure em uma das hipóteses previstas no artigo 11 dessa lei, o beneficiário ficará obrigado a restituir integralmente o valor recebido, no prazo de 7 dias após a data da competição, ficando impedido de requerer o benefício pelo período de 6 meses. Artigo 16. Serão desligados do programa Auxílio Atleta aqueles que 1. Não apresentarem a documentação comprovando suas participações nas competições previstas. 2. Utilizarem os recursos do programa Auxílio Atleta para fins não específicos ou abrangidos pela presente lei. 3. Não realizarem a devida prestação de contas no modo e prazo devido do valor recebido. 4. Se mudarem para outro município. 5. Forem dispensados de entidades e seleções por indisciplinas ou a pedido. 6. Quando se tratar de atletas em idade escolar, este não conseguir comprovar o bom rendimento escolar e a ótima conduta disciplinar. Artigo 17. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 18. O Poder Executivo Municipal regulamentará por decreto no que couber a presente lei. Artigo 19. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 13 de abril de 2023. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa instituir, no âmbito do município de Bueno Brandão, o programa denominado Auxílio Atleta, que possui como principal objetivo promover o esporte como um direito social, incentivando e valorizando nossos atletas e equipes da modalidade de amadores em competições estaduais, regionais, nacionais e até mesmo internacionais. O município de Bueno Brandão tem se destacado nos últimos anos pelo trabalho desenvolvido em prol do esporte, promovendo não somente competições de variadas modalidades, bem como fomentando a sua prática, oferecendo treinos e atividades de forma gratuita, sem distinção do gênero ou de idade. Dessa forma, buscando promover ainda mais o esporte no município, primando-se pela inclusão social e a multidisciplinariedade das ações em que se elaborou o presente projeto de lei, que visa oferecer aos atletas amadores e equipes amadoras um custeio parcial das despesas referente à participação em eventos esportivos, podendo o benefício ser utilizado para custear o valor da taxa de inscrição e ou nas despesas com locomoção. Assim, de forma direta, haverá um incentivo e fomento do esporte e do aperfeiçoamento dos nossos atletas e equipes amadoras, havendo de forma indireta um benefício para o próprio município, que se destacará pelo fomento da prática esportiva e por inspirar outros atletas e equipes amadoras a trilharem este caminho. Importante ressaltar que, no caso do município de Bueno Brandão, foi realizado um estudo em que se comprovou que a melhor opção é instituir um auxílio para os atletas ao invés de uma bolsa, tendo em vista que o auxílio possui a característica de ser concedido de forma esporádica, analisando-se cada caso e primando-se também por um sistema de rotatividade sem prejudicar as metas fiscais e financeiras a serem atingidas pela administração pública. Já no caso da concessão de uma bolsa atleta, passa-se a ter uma caracterização de permanência do benefício, sendo este concedido usualmente na modalidade mensal, independente ou não da participação em competições esportivas. Dessa forma, por se tratar de um benefício direto e permanente, verificou-se que há grande comprometimento nas metas fiscais e financeiras a serem atingidas pela administração pública, tornando-se inviável a sua instituição no município. Assim sendo, diante de todo exposto, encaminha a essa Igreja Casa Legislativa o referido projeto de lei, visando aumentarmos ainda mais os incentivos que temos fornecido para os nossos atletas e equipes amadoras,
tornando-se o esporte cada vez mais democrático, pautando-se por uma inclusão social que seja realmente efetiva, permitindo-se cada vez mais acessibilidade para a participação em competições esportivas. Portanto, conto com a compreensão de todos para a aprovação desse projeto de lei, tão importante para os nossos atletas e equipes amadoras, bem como para a valorização do esporte em nosso município. Bueno Brandão, 13 de abril de 2023. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, o projeto de lei 021/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Tanto o projeto de lei, né, do vereador Leandro, como esse projeto de lei, né, 021, né, é de grande benefício para os nossos atletas. E dizendo também que foi final do ano passado, foi o ano passado que eu estive em Machado, para levar 2 atletas aqui de Bueno Brandão para concorrer lá, e conversando com o prefeito lá, eles, né, tinham o projeto aprovado pela Câmara e já faziam uso da Bolsa Atleta. Até trouxe para a Câmara de Bueno Brandão, com a ajuda do Gustavo, doutor Gustavo, né, qual eu respeito muito e tenho muito carinho, doutor Gustavo, né, fez o projeto, elaborou, e nós levamos, ele me entregou e eu entreguei da prefeitura, no final do ano passado. Bolsa Atleta, né? Também não tive a resposta até hoje, desse projeto que lá foi. Agora, falando sobre o projeto de hoje, no seu artigo 3º, por mim até acabar, teria assim, uma emenda, se vocês concordarem. Porque aqui fala assim, ó, podendo ser utilizada para custear o valor da taxa de inscrição ou de despesa como locomoção até o limite de 250 quilômetros. Então, assim, eu acho assim que 250 quilômetros não pode ser mais que isso. Mas a taxa pode ser paga, porque muitos vão por conta própria. Muitos vão por conta própria, né? Então, essa taxa teria como, doutor Gustavo, de entrar os 250 quilômetros, mas não entrar a taxa de inscrição. Porque se até 250 quilômetros, então, e a taxa também não pode ser paga. Mas tem muitos que vão por conta, então, que já ajudaria na taxa de inscrição. Vereador, um minutinho só, por favor. Por favor, você podia só falar para mim o artigo novamente, por favor. O artigo 3º, que fala que até 250 quilômetros. Tudo bem, mas aí até a taxa, porque tendo a taxa, já ajuda, certo? Então, contradiz muito esse artigo 3º, porque aí não tem ajuda nenhuma, a não ser os 250 quilômetros. E vamos mais à frente. Desculpa, senhor presidente, eu posso só reler novamente o artigo 3º? Sim. Para todo mundo ligar? Sim. Artigo 3º. O auxílio previsto nessa lei destina-se ao custeio parcial das despesas à vida pelo atleta amador ou da equipe amadora do município. Na viabilização de sua participação em eventos esportivos, podendo ser utilizado para custear o valor da taxa de inscrição e ou despesas com locomoção até o limite de 250 quilômetros. Sim. Eu queria só entender Então, quer dizer que passou de 250 quilômetros, não tem ajuda e muito menos a inscrição paga. Então, que se tenha pelo menos a inscrição paga. Então, o que a senhora pede aqui é uma emenda que acima de 250 quilômetros seja custeado a inscrição e não a locomoção. Não, a locomoção já disse que não. Os dois já disseram que não. Só um minutinho. Certo. Pode complementar. Então, quer dizer que para mim contradiz muito esse artigo 3º aqui. E mais adiante aqui também. É o artigo 10 também. Ele é muito vago.
o artigo 10. Olha o que diz a indicativa, a justificativa. A justificativa diz assim, ó. O presente projeto de lei visa instituir no âmbito do município de Bueno Brandão o programa denominado Auxílio Atleta, que possui como principal objetivo promover o esporte como um direito social, incentivando e valorizando nossos atletas e equipes da modalidade de amadores em competições estaduais, regionais, nacionais e até mesmo internacionais, com 250 quilômetros de distância. Onde está isso? Então, como que põe aqui na justificativa uma coisa que não está no projeto? Senhores vereadores, querem pedir algum sobrestamento para que Sim, possa maior estudar entendimento? melhor. Eu peço, sim, se vocês concordarem, porque a justificativa não bate com... O sexto aqui também, né, que precisa ser feito. Então vamos continuar com as palavras em discussão, aí a gente... Então, a própria complementar. justificativa está contra o projeto. O município de Brandão tem se destacado nos últimos anos pelo trabalho de desenvolvimento em prol do esporte, promovendo não somente competições de variadas modalidades, como fomentando na sua prática, oferecendo treinos, atividades de forma gratuita, sem distinção de gênero ou de idade. Então, já não entra gratuita, seria gratuita em todo o projeto, para todos os esportes. Deixou muito a desejar a justificativa. Certo? Também o parágrafo 3º da própria justificativa, né? Então, eu gostaria que fosse retirado o projeto, para melhor análise. A senhora pede sobrestamento? Sim. Então, vamos continuar a discussão que estava aqui. Então, será concedido o sobrestamento. Com a palavra... Não. Sim. Mas como ele está pediu sobrestamento, coloca em discussão, porque aí já Não, mas tudo bem. Mas é a posição. Sim. Sim. Sim, entendi. Não, está certo. Só preciso da palavra, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui fazer adendos às palavras da vereadora Suelene Almeida. E eu vejo também que o projeto traz alguns ferimentos aqui à ideia, porque quando nós olhamos, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 1º, o programa Auxílio Atleta visa incentivar, valorizar e beneficiar os atletas amadores e as equipes amadoras do município de Bueno Brandão, vírgula, sempre que possível, vírgula. Nós vamos na mesma linha de raciocínio, artigo 2º no seu caput, né, porque ele não tem desdobramentos. A disponibilização do benefício do programa Auxílio Atleta ocorrerá conforme a programação financeira e orçamentária prevista pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em cada exercício, sendo concedido sempre que possível. Então, nós temos aí o artigo 1º com o parágrafo 1º e o artigo 3º mencionando a mesma ideia, sempre que possível. Simples, não é possível. Acabou. O projeto perdeu a sua essência. Aí tem jogada. Tá? Aí tem jogada. Desculpa o termo um pouco mais chulo, mas aí tem jogada. A questão também do artigo 3º mencionado pela vereadora Suelene, ela tem toda a razão.
A questão dos 250 quilômetros, também concordo, inclusive aqui em off estava conversando com o vereador Leandro sobre essa questão. Mas aí, em relação à distância, eu concordo que não deveria ter distância. Sim. Né? Só que aí tem uma questão, que aí é uma interpretação, e os termos aqui, tem um termo em português que agora eu ia falar, acabei esquecendo, mas eu vou explicar de uma outra forma. O auxílio previsto nesta lei destina-se ao custeio parcial das despesas havidas pelo atleta amador ou equipe amadora do município na viabilização de sua participação em eventos esportivos, podendo ser utilizado para custear o valor da taxa de inscrição e ou despesas com locomoção. Se fosse só ou, sim, ou era uma coisa ou outra. Agora está e/ou, então ele pode custear as duas coisas ou uma só. Então, nesse sentido, o artigo está correto. O que não está correto, a meu ver, conforme a vereadora falou, foi os 250 quilômetros. Sim, mas a taxa é paga se for até 250 quilômetros. Se não for até 250 quilômetros, não paga a taxa. Não vou pagar, porque aqui não diz que vai pagar se passar de 250 não, mas quilômetros. O valor da taxa de inscrição e ou pode pagar só a despesa com locomoção, somente a taxa de inscrição, ou ambos. O que não está correto no artigo é a questão da quilometragem. Como bem mencionado, se é por competição estadual ou internacional, como nós podemos. Então, nesse sentido, eu sou a favor do sobrestamento, realmente, para corrigir essas distorções apontadas. Essa questão do sempre que possível, essa questão da quilometragem, e assim por diante, outras questões que os nobres vereadores apontarem durante o tempo de sobrestamento. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei número 021/2023 está sobrestado, então, por 15 dias. Leitura pelo secretário da indicação número 022/2023 da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 022/2023. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências junto ao setor competente para a colocação da lixeira na pista do bairro Vargem Grande. Justificativo. Tal medida é um pedido dos moradores do bairro, onde são obrigados a colocar o lixo na pista e que o referido pedido já foi feito, conforme cópia da indicação número 088/2022, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 3 dias do mês de abril de 2023. Vereadora Suelene Almeida, da 19ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 022/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 023/2023 da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 023/2023. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências junto ao setor competente para a manutenção da estrada, entrando na Pedra 16 e saindo no bairro Piquiras de Baixo. Justificativa. Tal medida é um pedido dos moradores através de sua representante, senhora Aniceia. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 3 dias do mês de abril de 2023. Vereadora Suelene Almeida, 19ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 023/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 015/2023, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2023. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da comissão
de Legislação, Justiça e Redação, que apresente o parecer final do projeto de lei número 015/2023. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 015/2023. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 015/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.